Mais um programa, Falar é Fácil, sempre com prazer, porque a gente sempre traz novidades aqui. E a ideia do programa é justamente essa, trazer pessoas aqui para que você possa se beneficiar com os conhecimentos, a experiência, a sabedoria dos nossos convidados. Desta feita aqui, tendo o prazer de receber o Guilhermo Moani. Aliás, não é Guilhermo, é Guillermo. Guillermo. Que nome bonito, hein? De novela mexicana, Guillermo. Eu já pensei que era italiano, mas que? Também italiano, também. Bom, Guilhermo, vou te chamar de Moani, porque é o título que, de uma maneira, você gosta de ser chamado de Moani. Sim. Bem-vindo em nosso programa, um prazer muito grande te receber. Obrigado, prazer é todo meu. Prazer estar aqui com você. Vendedor. Você vende seus produtos? Como é que você faz para vender? Ou você... mas eu não trabalho com venda. Será que não? Será que você não tem que vender a sua capacidade, a sua competência no processo seletivo, por exemplo? Até que ponto vai vender um carro? Ou assim, uma ideia? Estamos sempre vendendo coisas, não é? Sim. Mas esse mundo das vendas é um mundo fantástico esse, porque toda empresa depende, me parece que é assim, a base de todo o processo do sucesso de uma organização é o seu departamento comercial, são as suas vendas. Porque se uma empresa não vende, a empresa não tem razão de existir, aliás, nem vai conseguir existir. Sem dúvida. Então, quero começar com você, já que depois eu te apresento mais formalmente, mas só para você que está aí vendo a gente agora, nesse primeiro momento, assim, isso me interessa, para você ficar com a gente até o final do programa, porque o Guillermo Moani, ele tem assim muita informação, muita experiência e vai trazer muitas ferramentas e muito conhecimento para você que quer cada vez mais aprimorar a sua habilidade para vender e oferecer os seus produtos. Então, questão de vendas. Um tempo atrás, e olha que eu comecei com vendas também há muito tempo, falava assim, mas você é uma pessoa bem apessoada, você tem uma boa voz, fala bem, então você é bom para vender. Independente se a pessoa tinha uma capacidade de competência, a pessoa ligava mais pela aparência. E com o tempo, vendas, houve assim todo um processo evolutivo, até da própria questão da habilidade, da competência do vendedor, todas as estratégias. Então, o vendedor hoje é uma coqueluche. Eu gostaria então que você começasse a falar um pouquinho sobre você, Moani, da sua história, da sua trajetória, um pouquinho assim, para depois a gente entrar nesse ramo de vendas. Por que vendas? Por que essa paixão por vendas? Acho que a resposta é muito simples. Para mim, o vendedor tem que gostar de pessoas, tem que gostar de gente. Para mim, e eu nesse tempo já praticamente, eu comecei muito cedo, comecei com 15 anos trabalhando na área comercial. E uma coisa que eu percebo muito é de que, como você citou, parece que só o fato de ter uma boa comunicação, de ser comunicativo, já seria a garantia para ter um sucesso na área comercial, né? Mas eu sempre olhei de que os melhores exemplos que eu tive de vendedores, e eu me autodenomino como um vendedor, já tive cargos muito bonitos, em inglês, em espanhol, em português. Fala alguns deles, só para a pessoa saber, olha como é importante esse Tem um que eu adorava que era o Client Sales Executive. Pô, que nome bonito, o nome desse maravilhoso. Imagina, abre portas, né? Mas engraçado, até hoje eu faço questão de, se tiver que colocar algum cargo no meu nome, ao meu nome, seja colocado como vendedor. Eu acho que... Claro, no mundo corporativo faz uma diferença, né? É que ainda tem, para algumas pessoas, vendedor. Nossa, você é vendedor, como se a pessoa tivesse menos categoria em função de vendedor. E quando você fala com orgulho, eu sou vendedor, isso parece que assim, dá essa conotação, mesmo assim, porque você traz, e é um bom exemplo nesse sentido, pelo que eu te conheço, pela sua história. Mesmo porque você é uma pessoa também muito articulada em outros ramos. Você tem uma banda, toca guitarra, é músico, você já trabalhou em gravadoras, grandes gravadoras, lidou com grandes artistas, ou seja, tem toda uma história. Sim. Então, peraí, eu sou vendedor. Sim. Mas mais do que vendedor, você é uma pessoa que ajuda empresas a terem os seus gestores de vendas mais bem preparados, trazendo ferramentas para que as empresas possam ter uma equipe de vendedores para que ela possa vender mais e melhor os seus próprios produtos. Então, não é só sou vendedor. Você fala vendedor, mas na verdade você tem toda uma estruturação, uma articulação bastante profunda em relação à arte da venda. Sim. Não é só o vendedor, é a arte, a beleza do processo da venda. Né? Tem uma coisa que eu gosto muito de sempre citar, e eu sempre falo isso muito em palestras, em cursos, em treinamentos que eu faço, onde todo mundo tem
um significado específico para vendas, né? O que é vender para você, né? E eu sempre falo, desde muito cedo, eu consegui ter essa percepção, essa sensibilidade de que parece ser muito piegas, mas para mim vender é ajudar pessoas. Olha, quando você realmente, genuinamente, você foca no ajudar as pessoas, fica muito mais fácil depois de todo o processo, né, que parece ser lógico e óbvio acontecer. Então muita gente fala assim, é superar expectativas, é você oferecer um produto que vai atingir a necessidade ou vai exceder as necessidades, é vender benefícios, não características. Para mim, assim, a frase que melhor se encaixa, eu falo para todo mundo, ajudar. Eu gosto de pessoas, eu sou focado em pessoas e eu gosto de ajudar pessoas. Então acho que as vendas ajudam pessoas de N maneiras, em N momentos, né? Mas para mim vender é isso, sempre foi. Que curioso. Bom, assim, entre tantas outras habilidades, porque você atua com vendas, pelo que eu li aqui do seu material, você está há 40 anos em vendas. Uma pessoa que depois de 40 anos fala assim, apaixonado por vendas, no mínimo teve um casamento ali e que deu certo esse casamento. Né? Sem dúvida. Então, e assim, além disso, um pouquinho da sua estrutura, né? O seu perfil como um todo em relação ao rico, né? Trabalho que você faz, impactando as pessoas, porque gera com isso, do seu trabalho, expansão internacional, comunicação multicultural, inteligência de dados, vendas consultivas, construção de relacionamento, negociação executiva, humanização das vendas, processos comerciais, tecnologia aplicada à performance. Ou seja, você não fala só sobre vendas. Eu quero depois, se você confirma isso, de que maneira isso tudo é verdade, porque uma coisa está lá no papel, outra coisa é a prática. Né? Então, assim, também você trabalha em como as empresas escalam relacionamentos, pessoas, e também comunicação em mercados complexos. E também, esse posicionamento que você tem conecta diretamente com as dores do público, ou seja, das pessoas que você acabou de falar, de servir as pessoas, ser útil às pessoas. Então, vendas não é só vender um produto goela abaixo e você ganhar a sua comissão, as empresas venderem os seus produtos. É mais do que isso. É criar relacionamentos, é parcerias, a venda consultiva, porque você perpetua um cliente e se transforma lá, se eterniza o processo. Então, como eu falei, no sentido da arte mesmo, nesse sentido. Então, essas coisas todas que foram ditas em relação ao que foi extraído do seu material, como é que é isso tudo? Porque não é só chegar lá, oferecer um produto, lidar com as adversidades, ou não, você já tem esses jargões básicos que nós temos de vendas, tem lá trabalhar algum gatilho específico para estimular a pessoa, porque se ela não comprar, ela vai perder alguma coisa, ou se comprar, vai ganhar alguma coisa, mas é o produto e a satisfação da pessoa. Mostrar de fato que aquele produto que você está oferecendo vai solver, diminuir ou reduzir ou eliminar uma dor de uma pessoa, por isso que ela compra. Ela vai comprar uma necessidade, uma satisfação. Ou um sonho, de um né? desejo, Não só a dor. Um sonho, não é? Então, esse aspecto mais profundo da venda, gostei muito quando você falou em servir, em ajudar, em ser útil às pessoas. Olha que coisa bonita. Eu nunca tinha ouvido falar dessa maneira como você acabou de falar em relação a vendas. Porque venda assim, é um negócio, eu tenho um produto para vender, e vou lá te vender, você vai ficar feliz, eu vou ficar feliz porque eu estou vendendo, a empresa que te contratou vai ganhar porque ela está, obviamente, recebendo o resultado do seu trabalho e quem vende tem assim, a sua comissão, ou seja, todo mundo fica feliz. É um processo que traz felicidade também para quem está envolvido. Mas nesse sentido, nessa profundidade, o que está por trás disso, Moni? Eu acho que eu tenho certos conceitos, né, que é onde eu aprendi, acho que de tanto conviver com pessoas, com culturas diferentes, né? Eu não sou brasileiro, eu sou peruano, eu moro há muito tempo aqui no Brasil, eu sou um peruano de alma e coração brasileños. Mas não tem nenhum toque. É que você não me viu falando em português, em espanhol ainda. Mas eu realmente não... Eu fiz questão de aprender o idioma respeitando muito o acolhimento, a forma como o Brasil foi gentil comigo e eu acho que é uma forma, inclusive, de devolver isso de alguma maneira, respeitando a língua, falando corretamente o português, né? Mas esses conceitos, para mim, sempre ficaram muito claros nesse convívio de diferentes culturas, diferentes verticais, né, que eu trabalhei. Eu passei por sempre na área comercial, mas passei por muitas verticais, desde tecnologia, entretenimento,
hospitalidade, hotelaria, enfim. E uma coisa que sempre me incomodava era exatamente acharem de que o vendedor tem que ter, o vendedor ou a vendedora, o profissional de vendas tem que ter um perfil específico, né? Primeiro, assim, já me irritava muito o fato de que o nome em inglês está ligado a man, salesman, né? Depois virou salesperson, mas geralmente sempre estava muito ligado ao homem, né? As vendas. E eu até hoje acho que realmente as mulheres são as melhores vendedoras em todos os sentidos, muito mais pela sensibilidade, pelo entendimento, pela preocupação, né, que só as mulheres têm. E esse conceito que existia do vendedor, de ter que ser comunicativo, né, era uma coisa que sempre pegava. Então, pelo fato de ser uma pessoa muito comunicativa e de alguma maneira muito de relacionamentos, de criar relacionamentos, porque eu sempre fui muito focado nas pessoas, as pessoas me olhavam e falavam assim: você é um vendedor de prospecção, você é o denominado hunter, né? Você vai lá. E eu falava: me fala, né? Tem até eu aprendi isso com os americanos, que para mim são os papas das vendas, né? Graças a Deus trabalhei com muitos americanos na minha vida e aprendi muito com isso. Mas eles tinham até um teste que eles falavam: se eu te falar para você, salta, qual é a tua primeira pergunta, né? Aí você fala assim: você quer que eu salte quanto, né? A pergunta correta era: a que altura você quer que eu salte, né? Para te mostrar de que você era objetivo, de que você era agressivo, né? E, na verdade, não existe um perfil único, né? Existem dentro de você, como pessoa ou até como profissional, vários momentos onde você pode utilizar esse tipo de, digamos, de perfil, né? Então, o perfil que é o social, o que mais fala, o que quebra o gelo, que é um perfil tipicamente latino-americano, né? Que você vê muito em lojas, vê muito no varejo, né? Você vê muito americano. How was your day today, sir? May I help you? Né? De que é um processo, de que eles repetem. E para mim, vendas é isso. Vendas, para mim, é você repetir processos que deram certo todos os dias. Está dizendo, então, que apesar do estilo, da habilidade de cada pessoa, deve-se ter, assim, um processo, um método que deve ser, claro, seguido, mas adaptado às circunstâncias, mas sempre com métodos. Sempre. Então, existe tecnologia e, no seu entendimento, no seu trabalho, no que você faz, métodos específicos para você, desde o momento da prospecção, desde o momento de lidar com as adversidades, as resistências, para depois caminhar para o fechamento, depois a continuidade. Como é que você tem algum que é específico que você adota? Eu acho que, assim, para mim a vida sem processo não existe, né? Sem começo, meio, continuidade, até que seria o melhor de venda, porque na verdade a venda nunca termina, né? Para mim, quando falando pós-vendas, né? O sucesso do cliente, o customer success, para mim a venda nunca termina. Para mim a venda é uma venda, digamos, de sucesso. É quando esse cliente, ele retorna, continua comprando, continua falando, ele se torna um vendedor da tua própria empresa, ele acaba sendo, né, a pessoa que vai levar o nome da tua empresa para vários lugares. Para mim isso é um sucesso de vendas. Na verdade, toda a parte digamos, de técnicas de venda são utilizadas, né, e funcionam muito bem, como te falei, muito de acordo com o momento que você vai usar, né? Então, no meu conceito, existem 3 tipos de vendedores, né? O vendedor social, esse que eu comentava contigo, que é o vendedor que abre portas, né, que é o simpático, o que te pergunta, o que se informa de você, o que se prepara muito bem antes de uma reunião. Que te ouve, que escuta. O que te ouve tem que ser todos, mas esse geralmente te ouve mais, né? Você tem um vendedor um pouco mais passivo, que é um vendedor um pouco mais técnico, né? De que é o vendedor que ele é muito o bom ouvinte, mas talvez não se conecte tanto com pessoas diferentes desse social, que se conecta com pessoas. Exemplo típico, eu há 2 semanas atrás entrei numa reunião, e eu nunca entro numa reunião, isso já é meio religião minha. Eu não entro eu não entro em reuniões de última hora, e eu não entro com no mínimo 30 minutos antes para poder me preparar, para saber com quem estou falando e principalmente quem é essa pessoa. Eu entrei nessa reunião, eu comecei a olhar, era um influenciador, ele estava tentando levar a empresa dele para Portugal, que é uma das empresas que eu represento, dos meus clientes, e eu me informei um pouco e eu percebi, eu vi num dos posts dele no Instagram, de que o gato dele não estava bem, o gato dele estava doente.
E quando eu entrei na reunião, uma das primeiras coisas que eu falei, agradecendo pelo tempo, eu falei assim, o teu gato tá melhor? Ele ficou assim... Como é que você sabe disso? Primeiro, né? Que faz parte do papel do vendedor, a preparação, você se preparar para você antever, obviamente, não só oportunidades, mas principalmente para você quebrou usar o gelo ali, extraordinário. Quebrei o gelo completamente. Eu fiz uma coisa muito engraçada, olha o sotaque aí, vendo aí o gelo. Eu quebrei o gelo de uma forma também muito curiosa, de que, por sinal, a minha cachorra estava próxima, eu levantei, eu falei, eu sei o que você está passando, porque eu também tenho um animal. E ela viu minha cachorra, que gracinha, que bonitinha, não sei o que, quer dizer. Aquilo... Aí que tá, eu acho que a gente não pode transformar a venda e pensar exatamente dessa maneira. E, inclusive, eu dentro desses conceitos que eu tenho, para mim, a venda, ela é a grana, a venda, a comissão, é resultado, consequência. Não é propósito. E muitos vendedores veem a venda como propósito. Mano, você está falando uma coisa que parece é tão óbvio isso, porque existia antigamente aqueles vendedores de enciclopédia Barça, lógico. Não sei se chegou a vender. Claro. Não cheguei a vender, mas eu recebi alguns da minha casa. Assim, não adianta, a pessoa chegava lá e ficava mostrando o livro, e a pessoa vendia talvez pela insistência, persistência, às vezes um vendedor chato, olha, vou comprar esse negócio, vai embora, e não apareça mais aqui. Ou seja, tem uma brincadeira que se faz em relação a isso. Sim. Mas assim, o interessante era assim, vender. Quantos você vendeu hoje? Batia assim naquela história toda, mas se a pessoa ficar feliz ou não, satisfeita ou não tinha muita importância e interesse. Quando se fala em venda consultiva, é justamente esse lado do relacionamento, da atenção. Olha só uma coisa curiosa, uma historinha pequena também que me lembrei agora. De uma questão de imobiliária, de um corretor, e aquela história, né? Que nós não aceitamos pets nas casas que nós vamos visitar, porque de repente o dono, o proprietário da casa pode não gostar, o cachorro pode fazer alguma sujeira, estragar lá um sofá, alguma questão. E o corretor falou, não, eu vou assim, do jeito que tiver. Então, assim, olha, eu gostaria de conhecer uma casa, você tem assim, então ele mostrou, olha, tem uma casa para mostrar assim, assim. Mas nossa regra, assim, que ele não falou, né? Mas ele falou, mas eu queria levar meu cachorro, tudo bem? Tudo bem, venha, não tem problema. Está assumindo uma responsabilidade. A mulher entrou e ela soltou o cachorro na casa. O cachorro pulou, foi para cima, para baixo, não sei o que, tal, pintou e bordou. O cachorro. Aí ela falou assim, eu quero a casa, vou fechar o negócio. Porque o meu cachorro se sentiu à vontade. E ele, a energia dele, Poxa, então fechou o negócio em função de uma pequena quebra de uma regra, mas assim, dessa sensibilidade, que me parece que é uma das características também que deve ter no vendedor. Não é característica de sensibilidade, só é característica de sensibilidade, de intuição, de percepção, talvez essa aquela coisa assim, de acuidade sensorial perceptiva, de empatia, de entender se a pessoa gosta mais do visual, do auditivo, do sinestésico, como é que é o tipo, o estilo, o jeito da pessoa fazer. Não é todo mundo que você também vai começar da mesma maneira. Não. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação que exige também de você, pela sua própria experiência, muita habilidade. Sem dúvida. Uma pergunta, então. Já que você trabalha com 40 anos, qual é o maior erro, o maior fora que você deu em relação à venda? Você se lembra de algum assim? Muitos. Porque quem vende erra. Aliás, quem trabalha, quem está vivo erra. Erra todos os dias. Como não errar. Né? Errar. Você se lembra de algum assim que você dê uma pisada na bola? Muitas. Acho que até hoje é normal a gente fazer, né? Muitas vezes acho que um dos maiores equívocos é você achar de que a venda já está fechada e você parar de perguntar e parar de se interessar e já querer ir para o fechamento, que é esse terceiro estilo de vendedor que ia comentar, que é o agressivo, né? Que está focado no fechamento e não tanto focado nas pessoas, né? Mas sim, já aconteceu do tipo achar quando eu posso mandar o contrato? Não, peraí, não é bem assim, né? Você esqueceu uma fase. A gente ainda tem que levar isso para o nosso board, para ele ser realmente carimbado, assinado por eles, para depois a gente ter ok, né? E acabei perdendo a venda porque acabou não passando por isso. E eu já estava comemorando já. Isso é a coisa mais comum. Acho que o maior erro dos vendedores é não perceberem e não... Sempre antes de entrar numa venda, se olharem no espelho e olharem e verem de que tem 2 ouvidos e uma boca, não por uma razão de design, por uma questão óbvia de que a gente precisa ouvir muito mais do que falar. Eu ouvi uma vez assim uma pessoa, porque você que tem que dominar a conversa. E ao mesmo tempo, depois, no outro momento, a pessoa falou assim, que na verdade a gente tem que ouvir.
escuta ativa. Como é que eu vou escutar se eu tenho que dominar a conversa? Então ficou uma coisa, né, diagonalmente assim, oposta, diametralmente oposta, não tinha nada a ver. Mas essa sensibilidade pressupõe, então, saber fazer perguntas certas. Como é que é saber perguntas? Que tipo de perguntas seu vendedor deve fazer para um eventual comprador? A melhor técnica é você fazer perguntas com respostas que você quer ouvir. e eu te levar a isso. Tá. Né? Então, existem técnicas de perguntas abertas, né? Onde, obviamente, te trazem mais informações para você coletar as informações de acordo com o momento que você está da venda. Né? Por exemplo, numa descoberta. Né? É super importante você fazer perguntas abertas no sentido, hoje na tua operação, me fala quais são as coisas que mais... te incomodam, as coisas que você gostaria de melhorar, quais são os maiores desafios, né? Relacionadas a tempo, que é uma coisa muito importante, por exemplo, para quando esse projeto, quando você pretende fechar esse projeto, coisas relacionadas a orçamento também, sendo bem aberto, né? Do tipo, você tem algum tipo de orçamento já determinado para esse projeto, de quanto esse seu orçamento, diferente de te fazer uma pergunta fechada, de sim ou não, que é basicamente isso. Eu sei, por exemplo, quando já não tenho mais dúvidas. Tem mais alguma dúvida? Falta mais alguma coisa para a gente fechar agora? Eu sei que eu vou ouvir um não. E exatamente eu vou te levar até esse não para me dar mais, digamos, maior confirmação de que você vai fechar comigo. Né? Então, realmente eu sempre falo, acho que quem tem que conduzir a conversa é o vendedor, tem que saber levar a conversa, mas é muito importante você sempre criar esse espelho, né? De você acompanhar. E você está falando, por exemplo, da questão de perguntas. Tem outra questão que a gente não falou, que é o desafio da linguagem corporal. De que você tem... Então, mais uma vez, assim, a gente tinha comentado sobre isso antes, né? De que eu lembro quando eu tinha 13, 14 anos, eu olhava no jornal e eu falava, bom, acho que eu vou ser vendedor, né? Porque eu gosto de pessoas, eu gosto de falar, eu sou comunicativo, então vou ser vendedor, né? Ótimo. E realmente achavam de que só pelo fato de bem apessoado, comunicativo, você já viraria vendedor. Vendedor, para mim, é uma das profissões mais difíceis e mais complicadas que existem na face da Terra, exatamente por isso, porque você lida em momentos diferentes, com humores diferentes, com pessoas diferentes, com culturas diferentes. Né? Eu que vendo para Portugal, para Argentina, Chile, Peru, Equador, Bolívia, Panamá, enfim... Cada um tem uma forma de negociar, cada um tem uma forma de levar a conversa, de levar e de negociar, principalmente. Então, na verdade, você tem que ter uma série de sensibilidades, né, no sentido, o momento certo de você calar a boca, do tipo... Tá fechado, não fala mais nada. Já aconteceu de você perder vendas por falta por excesso de argumentação? De falar demais? Quase, não. Mas eu já perdi venda porque isso acontece, porque eu falei na hora errada, eu perguntei na hora errada e eu não soube quebrar o gelo. Ontem mesmo aconteceu, numa reunião, a gente conversando com uma cliente do México, de que um colega meu, de uma das empresas que eu represento, talvez ele tenha sido agressivo demais, que é uma coisa natural no Brasil, que no Brasil funcionaria, e fez uma pergunta que a pessoa falou, peraí, calma, a gente está se conhecendo, né? Me fala um pouco mais. Fazendo namoro ainda, já quer casar? Assim, calma. Isso acontece com muita frequência, não atrapalhou a venda em nada, mas a gente sempre tem que mitigar riscos, é uma coisa que eu sempre falo. Então, sempre que eu dou treinamento de técnicas de vendas ou eu conheço um vendedor, quanto menos risco você tiver para você vender, melhor. Então, a forma de falar, o volume que você fala, a tua aparência e principalmente essa questão... Acho que é uma questão também importante da pessoa se mostrar limpa. Não só fisicamente, corporalmente, mas também limpa de pensamento, de coração, de não... criar assim, uma estratégia de manipulação e de repente assim, olha, estou aberto, coração aberto, e a pessoa perceber em você essa sinceridade, essa espontaneidade, essa gentileza, essa amabilidade. Preocupação, né? A preocupação que é mais uma vez o que eu falo, é gostar de gente, é querer ajudar, é querer ajudar as pessoas. Você tem uma coisa que você falou que me tocou muito na hora, eu lembrei, que é uma coisa que eu aprendi, que é uma coisa que eu uso muito, que assim, as corporações já quiseram me matar por ter feito isso. Mas é uma coisa que eu acho que é muito importante, né, de que, primeiro que a venda não
começa no mesmo dia e termina no mesmo dia. Não existe isso. A venda, dependendo do tipo de venda, principalmente serviço, e aí eu vejo um erro muito comum, de que eu vejo muitos vendedores comprando cursos, que na grande maioria são cursos de produtos, né? Onde obviamente a venda é um pouco mais curta, não é uma venda consultiva, não é uma venda inteligente, não é uma venda cauda longa, né? De longo prazo. Onde eu vejo que eles não estão preocupados no mais importante, que é a pessoa, que é o cliente. Eu particularmente, eu primeiro me conecto com as pessoas para de alguma maneira eles me comprarem para depois eu tentar vender alguma coisa. E existe uma questão em vendas que eu acho muito bonito, chamado o propósito nobre. Né? Os americanos começaram muito com isso, e os americanos são muito corretos com relação a isso. Eu já recebi várias propostas de clientes que eu percebi de que naquele momento eles não estavam preparados para comprar aquela solução. Então não adianta insistir, não adianta perceber isso. Eu poderia vender, se eu fosse uma pessoa que está focada em meta, obviamente, a gente vive de meta, né? Mas se eu fosse uma pessoa focada, eu vou vender a qualquer custo, que é o que acontece muito nas vendas, e eu sou totalmente contra, o que aconteceria? Eu venderia para esse cara, daqui a 2 meses falaria, pô, Gui, eu estou pagando muito caro, estou achando que não vai rolar para mim. Fazer a venda, mas perder o cliente. Exatamente. E muito da minha vida profissional, eu cheguei e falei assim, olha, eu preciso ser honesto com você, eu acho que nesse momento a minha solução é muito para você. Eu acho que você precisa de uma solução talvez um pouco menos parruda, né? ou menos complexa. E eu acho que vai te facilitar a vida. Etapas, talvez assim, tempos e tempos. Assim, aí acaba sendo inteligente. Eu vou te falar, eu não teve um cliente que eu neguei isso. O meu chefe queria me matar vivo, obviamente. Mas não teve um cliente que em algum momento ele lembrou de mim, ou ele voltou quando já estava numa agência maior, numa empresa maior, ou em outro cargo, e falou assim, cara, eu lembro de você foi um dos únicos vendedores que me negou uma venda, eu queria comprar e você me negou porque você foi honesto. E isso, cara, não tem preço. Assim, se eu olhar toda a minha trajetória comercial, prêmios, comissões, viagens, canetinhas Montblanc que eu ganhei, cara, nada substitui esse ouvir desses caras, exatamente isso. Você que está ouvindo, vendo, um especialista em vendas, um apaixonado por vendas. Apaixonado, sim. Uma pessoa que respira e tem a venda como fazer com que o outro se sinta melhor. Ou seja, olha só, não é só vender e ganhar a comissão, é vender e fechar o negócio. É vender e perpetuar um processo, criar um relacionamento ao longo do tempo, para de fato ter um amigo. Aí entra o lado da venda consultiva. Eu penso assim, se você já é um bom vendedor, está tudo bem, está suficiente o que está fazendo, ou seus colaboradores, ou seus vendedores da sua empresa, ótimo. Mas sempre penso que existe alguma coisa para aprender. Eu estou aprendendo muito com você hoje aqui. Que bom, obrigado. Eu e também. assim, ver o que eu posso fazer aqui na nossa empresa. Poxa vida, até que ponto que já estamos fazendo muitas dessas coisas, mas o que nós podemos fazer para aperfeiçoar ainda mais esses recursos. Você falou agora de um treinamento de vendas que você faz. Como é que ele funciona? Como é que é? Assim, só uma ideia, de repente, você pode, quem sabe, se interessar, reconhecer o trabalho do Moni. Pô, eu quero aprender com esse cara também, né? Eu quero saber Eu quero aprender com vocês. Como é que é esse seu trabalho de venda, seu curso? Claro. Esse treinamento... talvez você se ajusta, como é que é? Eu, na verdade, assim, eu me autodenomino como um Sales as a Service, né? Eu sou o McDonald's das vendas. Então, peça pelo número. O que você precisa? Você precisa contratar, você precisa treinar, você precisa recrutar, você precisa... E eu me encaixo muito à necessidade, ao orçamento do que a empresa precisa naquele momento. Mas eu comecei primeiro com esse treinamento de técnica de vendas, que era um treinamento muito voltado para o varejo, para vendedores de shopping. E eu me lembro muito bem, me lembro exatamente o dia que era um sábado e eu tinha um casamento de um grande amigo e eu precisava comprar uma gravata. E aí, olhei dentro dali, eu morava acho que na Vila Olímpia, se não me engano, vi aí os shoppings que tinham, não tinha muito tempo, fui até o shopping, não vou citar o nome, mas fui até um shopping bem conhecido, entrei numa loja, quando entrei na loja, eram umas 10h30 da manhã, ninguém me deu bom dia, ninguém se aproximou de mim, ninguém me disse absolutamente nada. Nem se aproximou, às vezes você está do lado, se você precisar. Nada. Um bom dia. Eu fui lá, peguei a gravata, olhei, combina com terno, legal, vou levar, qual é o preço. Aí chegaram e falaram assim. Aí
os vendedores juntaram e eu falei assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Acho que esse dia tava meio... não tava meio professoral. Não sei, talvez não tenha acordado nos meus melhores dias. E acontece, né? Mas eu falei para eles o seguinte, gente, é o seguinte, olha só. Eu entrei nesse shopping e, assim, numa área de 5 quilômetros da minha casa, tem 6 shoppings, tá? Mas eu entrei nesse shopping. Nesse shopping tem 18 lojas que vendem gravatas. Mas eu entrei na tua loja. Como é que você não me dá bom dia, cara? Pô, que isso, cara? Eu podia ter escolhido 18 lojas, 5 shoppings, eu entrei no teu. No mínimo você tem que estender um tapete vermelho. Se não me estender tapete vermelho, me fala bom dia, cara. Nenhum de vocês foi capaz de fazer isso, cara. Pronto. Aí eles vieram e falaram assim, que a gente não teve treinamento, e veja bem, não sei o que eu falei. Eu culpei alguém. Bom, tá. Esse foi meu primeiro cliente. Olha. Esse foi meu primeiro cliente. Eu falei, quem é o cara da loja? Me dá o nome do gerente da loja. Na segunda-feira liguei, e comprei a gravata nesse dia. Tudo bem, eu também precisava ser objetivo, precisava da gravata, vamos comprar a gravata, o shopping é perto, vamos embora. Eu liguei para ele e falei, cara, olha só, eu acho que você precisa treinar a tua equipe comercial e eu acho que eu posso te ajudar, porque eu também sou vendedor e assim, são coisas muito básicas. Aí eu comecei a fazer um treinamento comportamental, porque o bom dia é comportamental, concorda? E um treinamento de técnica de vendas, de que no mínimo quebrar o gelo, bom dia. E aí, mais uma vez, falando dos americanos, para mim assim, é um sistema que comigo funciona muito bem, que eu gosto, que para qualquer lugar dos Estados Unidos eu vou ser recebido com How was your day today? May I help you, sir? Vai ser padrão. No Brasil não funciona, no Brasil tentaram fazer isso em algumas lojas, não funcionou, mas me deu um bom dia, me tratou bem, perguntou como foi meu dia, como posso ajudar. Abriu um sorriso, exatamente. Então, se precisar, estou aqui, pode contar comigo. E aí eu comecei a ver, eu falei, pô, todo lugar que eu venho, passei um tempo, eu morei quase 1 ano e meio num condado de Dallas chamado Plano, quando trabalhava numa empresa de tecnologia, e eu começava a olhar e já tinha ido outras vezes também como turista, né, e a trabalho, né, trabalhei em vários projetos nos Estados Unidos, e olhar, cara, os caras repetem os processos todos os dias da mesma forma e funciona. Não tem como dar errado, né? Por mais que a outra pessoa esteja mal-humorada. Assim, todo mundo gosta, creio que todo mundo mesmo, não é? Assim, aquela pessoa não. Todo mundo gosta de ser bem tratado, respeitado, claro, no mínimo, valorizado. Né? No mínimo. E aí comecei a dar esse treinamento, como te falei, muito focado nessa parte comportamental. Como é que é o título do treinamento? Tem um título? Treinamento de técnica de vendas. Simples. Eu sou vendedor, eu faço treinamento de técnica de vendas para vendedores. Não vamos complicar, não vamos deixar atrapalhar coisas básicas e simples. O treinamento é muito simples, são praticamente 2 dias. Não dá para fazer online porque tem muita linguagem corporal, tem muita... eu sempre falo que os vendedores, esse dia eles podem se vingar com os clientes ruins, que eles são os compradores e eu acabo sendo o vendedor. A gente trabalha muito a parte de objeção, de fechamento, de como abrir, quebrar o gelo, como fazer o atendimento focado nas pessoas, né? Quer dizer, tudo que eu aprendi um pouco, eu acabo colocando nesses 2 dias. E assim, eu comecei a ver resultados muito positivos. E aí o varejo começou a me procurar, algumas marcas começaram a me procurar. E é um treinamento que eu dou especificamente quando eu sinto que os vendedores da empresa precisam de um empurrãozinho nesse sentido de melhorar técnicas, de melhorar perguntas, de vender benefícios, não características. Agora, né? Esse serviço, esse trabalho que você faz, curso, ele é apenas destinado a varejo ou ele pode ser direcionado a serviços? Qualquer. Por exemplo, nós precisamos aqui vender os nossos produtos. Minha mentoria em comunicação, eu preparo pessoas para serem palestrantes. Claro. Eu tenho as minhas palestras, eu preciso vender a minha palestra para as empresas, ou as minhas palestras para empresas. Tem um projeto que estamos desenvolvendo aqui, que é o projeto jovem para entrar nas escolas. Precisamos oferecer para as escolas, para os gestores escolares, um produto. Essas técnicas funcionam em todos os sentidos. Em qualquer sentido. Ele começou com varejo por uma necessidade muito eminente e emergencial de eu ver de que o varejo era muito agressivo e digamos, não existia esse processo, né? Mas eu, semana passada, dei para uma empresa, por exemplo, que vende serviços, já fiz para cursos, para
para produtos, para tecnologia, plataformas SaaS, Software as a Service. O que eu faço eu faço exemplos reais, eu passo um tempo antes, pelo menos 2 semanas, que é a forma onde certa de me ensinar. coloco com um papel de vendedor, vendo e participando ativamente das reuniões, vendo as objeções reais e fazendo, obviamente, toda a parte de depois a pessoa playbooks. pratica, treina, desenvolve. Sempre. Não tem como não aprender. É. Um outro aspecto nesse processo, eu vejo você é um exímio comunicador, tem muito boa voz, expressa bem suas falas, tem bom vocabulário, fluência verbal, desenvoltura, gestos adequados, expressão facial. Que elogio recebido de você. Ou seja, muitas características também Obrigado. que fazem com que o vendedor precise desenvolver essas habilidades. Imagina para um vendedor que, claro, ele até pode conseguir resultados, porque tem algumas limitações, ou fala muito ou fala de forma linear, não expressa as emoções na fala, não tem desenvoltura e alguns vícios de linguagem. É claro que isso vai prejudicar o processo como um todo, pode até prejudicar a venda. Então, até que ponto você atrela, faz uma vinculação da comunicação, da boa comunicação, com o sucesso de um vendedor? Completamente. Eu acho que é essencial. E a boa comunicação não significa de que você fale bem, mas que você escute mais bem e consiga entender exatamente qual a necessidade, qual é a dor, qual é o sonho desse cliente. Para mim, inclusive, tem uma questão muito importante nessa forma de comunicação que está muito ligada à cultura. Conforme eu falei, eu vejo, por exemplo, muitas empresas tentando vender fora do Brasil, seja para Portugal, seja para as Américas, principalmente países hispano-americanos, né, desses que eu já citei, e pensam de que somente a comunicação vai fazer a diferença. E, na verdade, é uma mistura de como você usar aliada à cultura, a forma como eles se comportam. Agora, a comunicação, e é uma coisa que eu sempre fiz questão de estar muito atento exatamente no tom de voz, na oratória, na impostação, na linguagem corporal, né, na forma. Eu acho que isso facilita muito e deixa uma impressão muito boa do vendedor quando você está se apresentando. Eu, por exemplo, como você citou, eu sou meio showman, eu sou guitarrista de banda, eu amo música. Aliás, você não leva guitarra nas suas vendas? Você não está vendendo, então... Eu tenho uma história boa com o Alexandre da Cacau Show. O Alexandre é um mega guitarrista e eu tava faz muito tempo... E eu vi uma guitarrinha, eu falei, pô, Alexandre, que legal, eu não sabia que você era guitarrista, né? Eu também sou. Não, vem aqui. Eu fiquei tocando guitarra com ele, né? Foi ótimo. A gente acabou fazendo uma proposta pela EDS, há muito tempo atrás acabou fechando. Mas a arte é uma coisa que me liga muito, sou uma pessoa muito sensível para fotografia, música, artes, desenho, pintura. E música, obviamente, que sempre corre nas minhas veias. E eu gosto muito de palco, então sempre gostei muito de me apresentar, sempre gostei muito de fazer palestras, né? E isso chama muito a atenção, né? E o teu negócio, né? Você sabe melhor do que ninguém o quanto é importante isso. Mas o que eu vejo muito assim, por exemplo, para chamar a atenção numa reunião, numa conversa, e você se colocar como vendedor, quando você usa essas técnicas de oratória, de impostação, de fala, ou de repente fazer uma pergunta um pouco mais baixa para chamar a atenção, né? Ou fazer questões de linguagem corporal também, isso eu te diria que 60% numa venda ajuda o vendedor. A importância disso. Porque assim, tem todo um conjunto de elementos aqui. Voltando agora um pouquinho para aquilo que a gente faz aqui. Acham que vender é fácil. Começa com... porque não é só a venda, a negociação, a liderança, o contato, o relacionamento, o atendimento ao cliente, uma palestra, uma apresentação, uma reunião na qual você participa, não é? A comunicação é fundamental. E é mais do que apenas falar bem e falar bonito, né? Ligar a sua acuidade sensorial perceptiva para observar o outro, como é que o outro é. Se o outro está prestando atenção na sua fala, se o outro desviou o assunto, se está no celular ou desviou, ou seja, são pequenos detalhes e sutilezas que aí entrando e aguçando essa sensibilidade você percebe o que está agradando ou não, ouvir como você falou, ou seja, todos esses elementos tão complexos que dão assim uma base sólida para o sucesso de um bom vendedor. Então eu estou muito feliz em te receber aqui e você dar esse show que você deu aqui. É claro que assim tem assuntos aqui para várias horas, né? Porque tem. Olha assim, só estava pensando aqui, qual a interferência, algumas sugestões e perguntas, a interferência que tem
da cultura, por exemplo, americana em relação a outros países. Quais são as principais dificuldades em relação à cultura que, conforme certos países, em relação à expressão corporal? Sim. Como é que é negociar com o japonês? Tem uma postura, com cuidado em função da cultura dele, que não expressa muitas emoções, e está até concordando com o seu assunto, no final ele fala, não quero. Como? Estava tudo certo, estava concordando, e agora você fala não. Ou ao contrário também, você menos espera perder a venda, daqui a pouco vamos fechar o negócio, tal, entregamos. Ou seja, é uma questão de percepção. E outra coisa, assim, não é só uma venda, porque o grande segredo de uma venda é uma venda que tem a recorrência, que você perpetua o cliente, que você não precisa fazer um esforço para pós-venda. A própria venda já deixa de ser uma boa base para a pessoa ficar encantada com você e querer comprar de você outras vezes. E o bom vendedor entende aquilo assim, não é que você faz um esforço para a venda. A pessoa gostou tanto de você e do produto que ela quer te procurar de novo. E outra questão também, mas é muito caro, o próprio vendedor acha que é caro. Ou não comprou ainda o produto que ele representa. Olha quanto assunto tem só nesse assunto relacionado à venda. Tem então, mesmo, não tem. Espero ter a oportunidade de voltar, aprofundar um pouco mais, porque você deu uma verdadeira aula hoje. Aqui para todas as pessoas, aqui nós temos executivos, mentores, temos aqui coaches, temos aqui psicólogos, temos aqui muitos diretores, gestores de recursos humanos, pessoas que podem comprar esses produtos todos de venda, de comunicação para suas empresas, fortalecendo ainda mais a habilidade e a capacidade dos seus colaboradores. E no final todo mundo ganha. Quer seja na boa comunicação, que vai favorecer a venda que na verdade é um reflexo mais profundo de um processo da comunicação, porque a partir da habilidade de comunicação nós vamos vender a nossa imagem, nossos pensamentos, as nossas emoções. Eu quero finalizar com uma pergunta aqui que estava intrigante, eu gostaria de só abordar essa daqui porque ela é bastante oportuna, que me fala assim, você fala muito no seu trabalho, na sua trajetória, conversando com você o tempo todo, você está falando sobre pessoas, processos e dados. Sim. E pessoas, processos e dados. Você até cria um triângulo, explica assim a sua estratégia falando desse assunto. Quais são, ou qual é o mais importante dos três, ou os três são importantes em igualdade de condições, ou em algum momento é mais importante um do que o outro? Fala-se um pouco sobre isso. Isso é fácil de responder. Eu acho que o sempre mais importante vão ser as pessoas. Eu acho que, independentemente da ordem, se é a base, mas o que eu pensei nesse triângulo, que na maioria das vezes eu brinco que não é um triângulo amoroso, né? As pessoas sempre na base, eu acho que o foco tem que ser as pessoas, acho que a gente não consegue nada através das pessoas, com toda a tecnologia, com toda a IA que se cria nesse mundo, com toda essa dependência da tecnologia, se você não tiver foco em pessoas, você não consegue fazer absolutamente nada. Mas eu via muito nas empresas, trabalhando muito essa parte de processos, principalmente comerciais, que é o que eu faço no meu trabalho como consultor, onde eu via que muitas vezes, e depois eu passei a vender muito dados, eu trabalhei em algumas empresas de dados, e eu via de que se vendiam os dados, mas não se focava nas pessoas e as pessoas não entendiam de que maneira esse processo iria ajudar a vender mais através dos dados. Eu via muitas empresas que vendiam processos onde as pessoas estavam no lugar certo, no momento certo, mas não tinham dados, né? E os dados hoje são mandatórios, né? Porque você tomar decisões baseadas em achismo, em coisas que já foram feitas, hoje é humanamente impossível, você não consegue. Até a questão de precificação deve ser baseada em dados, informações. Toda a inteligência de mercado, de dados de consumidor, né? Os dados hoje são essenciais, realmente, né? Mas eu sempre vejo de que isso é trabalhado de uma forma muito desfocada, ou se foca muito em dados, ou se foca muito em tecnologia, e vamos combinar, o que menos se foca são nas pessoas. A gente sabe disso, de que lamentavelmente em corporações, principalmente grandes corporações, as pessoas são não são nem um CPF, né? São um número de colaborador, onde são trocados, são mudados, né? E como eu já fui trocado, né? Como eu vejo sendo mudados no dia a dia. Então eu comecei a pensar muito nesse triângulo exatamente de que não adianta você ter as melhores pessoas, as pessoas mais motivadas, as pessoas mais profissionais, os melhores vendedores, né? Com dados muito potentes, onde você hoje tem plataformas maravilhosas, com inteligência, com a IA, né? Com a IA absurdas, né? O cloud, e trazendo dados de e-mails, de celulares, de telefones, quem é quem, aonde estão, enfim. Não adianta você ter tudo isso se você não tiver um processo adequado, se você não tiver... E o mesmo serve para um processo ótimo, um dado maravilhoso e a pessoa totalmente desmotivada. Então, se você não tiver
essa visão e essa ótica de olhar a dependência e principalmente a importância que isso tem, principalmente numa equipe comercial, né, onde tem muito sentimento, tem muita sensibilidade, né, você não consegue ter sucesso. E eu acredito e eu utilizo isso muito no meu dia a dia. Eu queria te propor, e se você me permitir, tem uma pergunta que me chamou muito a atenção, que eu lembro muito bem, de que qual você vê um dos maiores desafios hoje nos líderes comerciais. É uma pergunta que... Então vou fazer a pergunta. Faz a pergunta. Guilhermo, nem combinamos. Qual é, no seu entendimento, o principal desafio dos líderes comerciais? Eu vejo 2 desafios, eu acho um dos maiores equívocos que existem em líderes comerciais, e aí eu te falo, sendo liderado, sendo líder, né? A primeira o que eu mais vejo são líderes que não gostam de gente. Bom. É impressionante o que eu vejo de líderes que não gostam de pessoas, que não estão focadas na pessoa. Onde o líder chega, fala sobre ele, mas ele te pergunta... Talvez ele seja o farmer. O farmer tem a ver com fazenda, né? Pois o cara cuidar de gado, tá porco, etc. Aí talvez seja melhor do que lidar com gente. Olha, é o que eu mais encontrei na minha trajetória profissional, é o que eu mais vejo. Então, eu vou olhar para aquela câmera e vou te falar. Se você é líder e não gosta de pessoas, procure outra profissão, porque em vendas você não vai ter sucesso. Você pode ter um certo tipo de sucesso, mas vai ser muito difícil, vai ser muito sofredor e a vida já é bastante difícil para isso. Acho que esse é o primeiro erro. E o outro são líderes que eu vejo com um perfil muito agressivo, de que comigo nunca funcionou e nunca funciona, que a grande maioria de que é liderar pela agressividade, pela pressão. Tem que ser do meu jeito. Eu vou te falar, o que eu mais encontrei na minha vida profissional foram... e é engraçado que as pessoas se veem e colocam isso como líderes e batem no peito, né? Eu sou... É o antigo chefe. Hoje assim, a humanização, as mudanças todas... O antigo chefe, mas é pior. É o cara do BOP, o cara do como é que chama? Desse filme, Capitão Nascimento. Eu já tive líderes que falavam assim, eu sou igual o Capitão Nascimento. Pede para sair. Você deve ter assistido também. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Líderes de vendas, por favor, não façam isso com suas equipes. Vocês vão desmotivar a sua equipe. Vocês vão perder boas pessoas. Seja um líder. Agora, você quer saber qual é a melhor dica que eu dou para um líder de vendas? Você quer liderar? Lidere pelas vendas. Venda. Traga vendas para sua empresa. Não é porque você é líder que você vai ficar atrás de uma mesa esperando e comandando. Eu penso assim, que esse talvez seja o principal desafio de um bom líder de vendas. Ser, sim, primeiramente, um exímio vendedor. Sem dúvida. É claro que assim, a pessoa às vezes mais é bom vendedor do que líder, mas de qualquer maneira tem que saber vender. Lógico. Porque se ele vai ensinar, ele é outra. O grande, talvez o principal, se não o único modo de ensinar é pelo exemplo. Sem dúvida nenhuma. O exemplo é aquele que vai fazer com que as pessoas... Poxa, eu quero ser que nem você, eu quero ser um vendedor que nem você. Estou me encantando aqui com você, até te chamar para a gente conversar depois, de repente participar aqui da empresa, ser meu sócio, a gente faz produto, ou seja, tem muita coisa para a gente conversar. Legal. Bacana. Moni, Guillermo Muani. Guillermo Muani, sim. Não sei se o italiano vai ser Muani, não é mais italiano, é mais não, italiano. Mas o Guillermo, que é o Guilhermo, né? Guilhermo italiano. Muito honrado com a sua presença, Obrigado. sua participação no nosso programa Falar e Faz, que tem essa intenção mesmo, de forma simples, de forma assim, num tom coloquial, mas trazendo muito conhecimento. O que você trouxe para a gente, além de conhecimento, muita sabedoria. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade. Vou deixar aqui o contato também, para quem quiser conhecer o seu curso, saber um pouco mais de Legal. você, fique à vontade. Legal. Eu vou deixar o meu celular, que acho que é o meio de contato mais fácil. Eu estou aqui em São Paulo, é o 11 97206 8970. É o WhatsApp também? WhatsApp também. Repete, por favor. WhatsApp Business. 11 97206 8970. Pode me contactar. Mani, muito agradecido. Obrigado a você mais uma vez pela oportunidade, um grande prazer. E para você que esteve junto até agora com a gente, assim, saboreando, espero se divertindo também, porque é uma figuraça aqui, né? E tenha tirado proveito disso para a sua vida, para a sua carreira, para você se projetar cada vez mais, ter sucesso na sua vida pessoal, e por que não na sua vida pessoal, porque uma coisa está atrelada à outra. Estamos sempre, de maneira direta ou indiretamente, vendendo alguma coisa. Tá bom? Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.